Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é terça, 21 de maio e este é o seu Diário Econômico. O marasmo na agenda de dados está refletindo no marasmo dos mercados também. Então a semana começou aí com um grande 0 a 0 em todas as classes de ativos. E acho que um preço que reflete bem isso é o VIX, que mede a expectativa de volatilidade da Bolsa Americana e está batendo as mínimas aí desde 2019, ou seja, antes lá da pandemia. Você pode ver isso com bons olhos, porque comprova esse certo otimismo visto ao longo do mês de maio, ou você pode ficar preocupado porque é difícil ficar por tanto tempo assim nas mínimas, ainda mais nesse mundo que não é que está tranquilo, né? Mas dá para ver isso em outros mercados também. O preço do petróleo, por exemplo, tem oscilado ali no intervalo estreito, o que acaba empurrando a sua volatilidade também para os níveis mais baixos em 5 anos. Por um lado, pelo que eu tenho lido nos relatórios, os mercados físicos de petróleo estão amplamente abastecidos e a demanda por combustíveis está pior do que a esperada. Só que a gente também está se aproximando do driving season americano, quando aumenta o uso de veículos para viagens de lazer e férias por conta das férias, e a próxima reunião da OPEP, que só acontece em junho, deve estender os cortes de oferta. Então você tem as forças dos dois lados, demanda e oferta, forte e fraco, e aí você acaba não tendo uma tendência muito clara para os preços. E aí a vol cai. Mas enfim, o ponto é que a volatilidade do petróleo e do VIX está baixa. Voltando para o caso da Bolsa Americana, talvez um bom teste para essa vol baixa possa ser o resultado da Nvidia, que sai no final do dia de amanhã, na quarta. As apostas são altas dos analistas para as ações, que aliás estão perto de níveis recordes e acabam explicando boa parte da valorização que a gente tem visto no SP500 no ano. As principais concorrentes globais na fabricação de chips viram recentemente os papéis caírem no dia seguinte dos resultados, mesmo com taxas altas de crescimento, porque o guidance sobre o futuro, foram menos animadores, basicamente por conta das limitações na cadeia de suprimentos para chips de memória. Enfim, vamos ver. Vindo para o Brasil, as expectativas de inflação voltaram a piorar na pesquisa Focus do BC, que saiu ontem de manhã, e na nossa visão esse movimento pode não parar por aqui, o que seria então consistente com a parada do ciclo de cortes da Selic nos 10,5 atuais. E, estrategicamente, eu entendo que seria importante o Copom manter uma comunicação com um tom extra de prudência, especialmente dos membros que votaram pelo corte de 50. Vejam que os analistas eles têm subido a Selic para a final de 2024, que agora já está em 10%, mas eles não têm mudado para a final de 2025, que segue em 9%. Naquela, então, ideia de que as motivações vão ser diferentes no ano que vem para o Copom. Na verdade, o mais interessante para o comitê é tentar levar o Focus a rever a Selic de 2025 para cima, porque isso ajuda a reduzir, por exemplo, a própria inflação de 2025 no modelo dele. Fora que, digamos que, de fato, o ciclo político realmente tenha um peso maior na decisão desse futuro Copom, então, quando 2026 finalmente entrar no horizonte de decisão dele, que, aliás, 2026 é um ano de eleição, vai ser importante que a expectativa de inflação daquele ano esteja bem comportada, para que se consiga realmente, por exemplo, cortar mais os juros já no ano que vem. Ou, de outra forma, é melhor jogar duro hoje para conseguir ser mais soft lá na frente. Outro ponto que vale mencionar da pesquisa Focus foi a queda do PIB projetado para esse ano, depois de uma sequência de revisões ali positivas, provavelmente estão já como resposta às enchentes do Sul. Nossa inflação para esse ano também deu uma subida na margem, inclusive no Focus também subiu para esse ano, essencialmente por uma revisão de alimentos para cima, incorporando um pouco das coletas que estão piores, provavelmente também por conta do Rio Grande do Sul, e pela alta de combustíveis que a gente já começa a ver nos dados da ANP. Sendo que, vale lembrar, o gap da gasolina internacional segue uns 10% mais alto, mas a gente não tem como premissa um repasse da Petro. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.